Oi, meu nome é Maximiliano, eu sou professor de filosofia e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bem, se você assistiu na semana passada o vídeo que eu falei sobre a passagem da mitologia para a filosofia, hoje você vai se sentir muito bem, porque agora a gente vai tentar resolver algumas questões sobre os pré-socráticos. E durante a resolução das questões dos pré-socráticos, eu vou explicar a você as características gerais desses pré-socráticos e, ao mesmo tempo, a gente vai recuperar alguma coisa da relação entre mitologia e filosofia, porque isso é o contexto no qual esses pré-socráticos surgem para, assim auxiliar a construção do seu conhecimento sobre o surgimento da filosofia na Grécia. Eu vou fazer isso através da gravação da tela do meu computador. Tenho aqui as provas do Enem selecionada, uma de 2012 e uma de 2015, uma questão de Anaxímenes e outra questão sobre o surgimento da filosofia em si. E a partir de Anaxímenes, eu sei que Anaxímenes não é o mais comentado quando se fala do surgimento da filosofia, mas se fala em Tales, a gente vai abordar os filósofos pré-socráticos de Mileto, porque são os que, segundo Aristóteles, primeiro filosofaram. Assim, eu vou passar agora a olhar para a tela do computador e vou botar a minha imagem no canto da tela e a gente vai ver a questão e tentar responder as questões. Então vamos lá. A gente tem aqui a questão de 2012, como eu falei, e a questão de 2015. A gente vai abrir, quer dizer, eu já abri, já deixei elas selecionadas aqui. Então temos a questão de 2012. Eu vou ler com você a questão, a gente vai ler devagar, certo? E quando eu acabar a leitura, aí eu vou tentar responder. Eu vou responder a questão junto com você. Eu vou explicar por que a resposta é essa que está marcada. Geralmente, mais para frente, o INEP ele separa o gabarito da prova, mas aqui já veio marcado desse jeito. Então a gente já sabe mais ou menos a resposta, mas vai entender o porquê dessa resposta, né? Não adianta ter a resposta sem entender o porquê. Então vamos lá. A questão 28 da prova de 2012 do Enem. O primeiro texto de auxílio diz o seguinte: Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando mais condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra. O texto 2, então, diz o seguinte: Basílio de Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam. Em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensina Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Gilson e Burnet. Aí a pergunta vem: filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, em sua fundamentação, teorias que, bem, a resposta é essa, postulavam um princípio originário do mundo. Agora, quando a gente pensa em Anaxímenes, e aqui tem algumas características, ele fala do Jônia, era onde ficava localizado a cidade no qual esses filósofos trabalhavam, os filósofos de Mileto. Então, Mileto ficava localizada na Jônia. Quando a gente pensa nos pré-socráticos, a gente não pensa primeiro em Anaxímenes de Mileto, mas a gente pensa em Tales de Mileto, depois Anaximandro de Mileto, para depois chegar em Anaxímenes, nessa ordem. O que caracteriza o pensamento desses pré-socráticos é, na verdade, o uso do logos. Veja, se você viu a aula passada, você sabe que o surgimento do logos na criação da polis foi algo de extrema importância para a criação, para oportunizar o surgimento desses filósofos. Alguém que tivesse a capacidade de questionar aquela explicação mitológica que a gente estudou tanto, que a gente leu
na teogonia de Hesíodo, é rejeitada por esses pré-socráticos. Eles começam a buscar na explicação, através da razão, um princípio, veja, um princípio único que seja capaz de explicar a multiplicidade das outras coisas. Então a gente sabe, você sabe que esse princípio é conhecido como arqué e que cada um desses três tinha um princípio que servia para originar todas as outras coisas. Então, Tales, o princípio, a arqué de Tales era a água, o de Anaximandro, o apeiron, e de Anaxímenes, como a gente vê nessa questão, é o ar. E existe uma diferença muito grande de Anaxímenes para Tales, muito grande em certo sentido, porque, veja, nessa questão ele fala de dilatação do ar e depois fala de condensação do ar. Veja, isso é um processo mecânico no qual a arqué, o ar, a bruma, consegue se transformar nas outras coisas. Então, se você pega Tales e em Aristóteles, você sabe que Tales apenas postula a arqué, mas não explica muito bem como essa arqué vai se transformar nas outras coisas. Como, por exemplo, a água pode se transformar em terra, pode se transformar em fogo. O Tales de Mileto não explica essa questão. Mas Anaxímenes, já depois de Anaximandro, consegue explicar muito bem, entre aspas, porque através de um processo mecânico de condensação, de rarefação, de dilatação, há a transformação dessa arqué nos outros elementos. Então aqui a gente está buscando a relação entre o uno e o todo, entre a multiplicidade dos elementos. Então como é que é possível, segundo Anaxímenes, que o ar se transforme em fogo? Então ele vai explicar, já está dito na questão, através da dilatação do ar, da condensação, a gente tem a formação do vento. Veja, mas a característica que é tanto de Anaxímenes que importa para resolver essa questão, quanto para os outros dois, é justamente esse desapego da explicação mitológica para a tentativa de explicação da realidade da natureza através da própria natureza. Se você lembra da aula passada, se não lembra, se não viu, por favor, clique aqui no card e veja essa aula. Hesíodo, e junto com Homero, mas principalmente Hesíodo, que narra a origem dos deuses e narra a ação desses deuses sobre a vida humana, mostra que esses elementos naturais e essa ação dos deuses que era antropomorfizada tem uma relação direta com a humanidade, porque é ela que é responsável por explicar essas questões. Porque acontece um raio, um arco-íris, porque chove, porque tem seca, porque tem a maré, e etc. Isso dependia dos deuses. Mas quando o Logos começa a surgir, lembre-se, Logos é razão, surge essa oportunidade do homem questionar essas coisas e afastar os deuses e usar a razão para responder a questão. Então, Tales escolhe Marqué e os outros também escolhem Arqué. Agora, existe uma diferença entre Tales e Anaximandro, de Anaximandro, claro, para Anaxímenes, que é da Arqué. Enquanto Tales escolhe algo material e Anaxímenes também, Anaximandro busca uma explicação um pouco mais abstrata. Anaximandro vai falar de um ápero, que significa indeterminado em português. E de acordo com ele e dos textos que a gente tem disponível sobre esses pré-socráticos, o áperon é uma massa originariamente gigante que tinha dentro de si coisas também gigantes que eram determinadas, mas que de alguma maneira gerava o calor e o frio de maneira oposta, e esse calor e o frio eram considerados, entre aspas, como dois animais que, por sua vez, a partir da sua interação, era responsável por criar todas as outras coisas. Então, a gente vê que ainda existe essa certa dificuldade de explicar como é que realmente uma coisa se transformava em várias, em múltiplas. Mas Anaxímenes não. Anaxímenes a gente já vê aqui nessa questão que há uma certa mecanicidade da transformação do uno no todo. Então, o que tem em relação a todos esses filósofos é a explicação de um princípio originário, que a gente chama de arqué. Eu vou escrever aqui. Esse princípio originário, na verdade, é arqué. E veja que você poderia responder essa questão mesmo sem conhecer o Basílio Magno, porque ele está falando aqui também da origem da coisa. O problema é que o Magno ele é um filósofo
ele é um filósofo medieval e os medievais tentam fazer essa junção da ideia de Deus com a razão filosófica para explicar as coisas. Mas se você ler esse texto e entender que ele aqui está explicando a origem de todas as coisas, e esse aqui também, você consegue responder tranquilamente a questão. Então, essa foi a questão 28 da prova de 2012 do Enem. Agora a gente vai para a questão de 2015, para você